Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. Eu sou professor da graduação e da pós-graduação e eu leio muitos trabalhos de alunos e o que eu percebo, tá? Eu percebo que muita gente segue alguns padrõezinhos que eles veem na literatura e às vezes não é o melhor padrão de escrita e a escrita às vezes fica um pouco xoxa por conta disso. Então, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer as citações ao longo de um parágrafo da sua introdução. O foco aqui é a introdução, tá? Por que o foco é a introdução e não a discussão? Porque na discussão você tem um pouco mais liberdade, quando você vai falar dos seus resultados, de não colocar citações. Mas na introdução, pessoal, você que está começando agora, ou você que está seguindo a carreira acadêmica, o que eu noto, tá? Eu noto que muitas vezes você escreve algo na introdução que você fala assim, não, isso aqui eu tirei da minha cabeça, isso aqui fui eu que pensei. Só que na verdade alguém em algum momento nos últimos anos já pensou isso e já publicou isso. Então é a autoria daquela pessoa, tá? E muitas vezes o aluno deixa de fazer citações ou quando faz citações coloca tudo no final. Então eu quero mostrar aqui algumas dicas para você não cair nessa cilada e fazer uma introdução melhor. Basicamente, para sair de uma introdução comunzona ali, que todo mundo mais ou menos faz, e que às vezes causa uma série de problemas para o leitor, tá? Você tem que pensar que você está escrevendo para outra pessoa ler, não é para você, então você tem que facilitar a vida das outras pessoas e tentar fazer uma introdução mais top, tá? Quanto melhor for a sua introdução, muito provavelmente vai facilitar a leitura de outras pessoas, elas vão gostar do seu trabalho, vão ver que você entende daquele assunto, e aí fica mais fácil o restante do seu trabalho, tá? Do seu artigo, da sua dissertação e assim por diante, do seu TCC, da sua monografia. Bom, vamos lá. Basicamente, são 3 dicas, tá? São 3 dicas e eu vou dar alguns exemplos dessas dicas. Primeira dica, muito importante, e essa daqui eu acho fundamental para você aí que está fazendo o seu TCC, sua monografia, sua dissertação, sua tese. Primeira dica é, toda frase, não estou falando parágrafo, toda frase deve ter pelo menos uma citação. Então, sempre que você coloca um ponto final, dá uma olhada se durante aquele texto que você escreveu, você colocou alguma citação, tá? É muito importante que ao longo de todas as frases tenham citações. Claro que no objetivo você não precisa fazer isso, mas na sua introdução, no corpo da sua introdução é necessário, tá? Segunda dica, vamos lá. Não insiram citações apenas no final do parágrafo. Esse é um problema muito sério. Muita gente faz isso. O aluno escreve um texto gigante, um parágrafo desse tamanho aqui, e bota um monte de citação no final. Ou pior, uma só citação no final. Então, quer dizer, ele é um trabalho para escrever aqui. É pobre, fica xoxo, tá? E além disso, não vale a pena colocar tudo no final, conforme eu vou mostrar os meus exemplos. É um erro muito comum a gente fazer isso. Vou mostrar para vocês. Observação aqui, frase diferente de parágrafo. Parágrafo é toda vez que você começa, né, com um recuo de mais ou menos 1,25 e começa seu parágrafo aqui. Cada ponto final que você coloca, daquele texto até o primeiro ponto final é uma frase. Daquele ponto final até o próximo ponto final é outra frase e assim por diante. Então, um parágrafo pode ter várias frases, tá? E eu estou simplificando aqui para não ficar explicando demais a diferença de parágrafo e frase. Mas basicamente é isso, tá? Então, toda frase deve ter uma citação e não coloque todas as citações no final do parágrafo, tá bom? E a terceira dica é essa daqui, quem já está acostumado a ler artigos científicos já perceberam que nos artigos top das revistas mais top, eles fazem isso com muita frequência e às vezes algumas revistas que a gente lê aqui em português não estão assim, tá? Terceira dica, faça a citação logo após a frase relativa àquela citação, tá? Não precisa esperar o ponto final da frase. Como assim? Você está escrevendo algum texto e você coloca várias vírgulas, é normal quando a gente faz um texto assim. Só que às vezes antes da vírgula, ou durante aquela sentençazinha que você escreveu até a vírgula, já cabe uma citação. Aí você coloca a vírgula e continua fazendo outro texto com novas citações. Tá? Wagner, ficou confuso. Calma que eu vou explicar nos próximos exemplos, vai ficar bem mais fácil de você entender. Tá? Olha aqui uns exemplos que eu trouxe. Primeiro exemplo. São todos exemplos hipotéticos. Tá?
O uso em baixas concentrações deste medicamento pode causar náuseas e irritação dos olhos, contudo, em concentrações superiores a 20 miligramas, pessoal, diquinha, tá? Sempre que você for escrever alguma coisa, como por exemplo um número e a unidade, dá um espaçozinho, tá? Porque mg é a abreviação de miligramas, é outra palavra que não 20, tá? Uma diquinha aí para vocês. Superiores a 20 miligramas podem gerar convulsões, arritmia, e acima de 30 miligramas pode causar ataques cardíacos capazes de levar o paciente a óbito. Tá? Citado por fulano de tal, ciclano, né, Beltrano. São as citações que a pessoa escreveu. Pessoal, vamos lá. Aqui a gente consegue perceber algumas coisas. Tá? Qual que é o assunto? Ele está falando aí de um medicamento, tá, que causa problemas para a pessoa, sintomas, né? Náuseas, irritação, se passar de uma determinada quantidade, convulsão, arritmia, e se passar ainda mais daquela quantidade, ataque cardíaco. Tá vendo que são vários sintomas? Vários sintomas. Será que esses autores aí, o fulano, o ciclano, o beltrano, será que todos eles fizeram trabalhos com esse medicamento e chegaram na mesma conclusão, exatamente nessas conclusões aqui, que até 20 miligramas dá alguns sintomas, de 20 miligramas a 30 dá outros sintomas e assim por diante? Ou será que um deles fez um experimento, o outro fez outro, o outro fez outro, com concentrações diferentes e eles chegaram a conclusões diferentes? Vou mostrar aqui para vocês como que a gente poderia construir essa frase, esse parágrafo, tá? Só que levando em consideração o que cada autor falou, tá? O que cada autor em seus trabalhos falaram. E não todos juntos no final, como está aqui, né? Como está escrito aqui nesse parágrafo. Vamos lá. O uso em baixas concentrações deste medicamento pode causar náuseas e irritação nos olhos. Percebam que quando eu cito o ciclano aqui, ó, já faço uma citação, quer dizer, o trabalho dele falou isso, tá? Então, assim, provavelmente o primeiro trabalho que falou sobre esse medicamento e falou das náuseas e da irritação. Então, você não tem que citar ele lá no final, porque se você citar ele aqui no final, como a gente fez aqui em cima, o que acontece? Parece que ele falou tudo isso, e não, o trabalho dele ele só falou de náuseas e irritação, tá? Continuando. Contudo, em concentrações superiores a 20 miligramas, podem gerar convulsões, arritmia, tá? Quem falou isso? Foi o fulano. Ele fez um trabalho, foi uma outra pessoa, fez o trabalho, e ele pode até ter falado de náuseas e irritação, mas a novidade do trabalho dele foi que ele testou em concentrações um pouco maiores desse remédio, né, em quantidades um pouco maiores, e ele percebeu que pode gerar convulsão, arritmia, tá? Então você já pode fazer essa citação aqui, neste momento. Já pode não, você deve fazer aqui, porque esse é o local mais correto, tá? E acima de 30 miligramas pode causar ataques cardíacos capazes de levar o paciente a óbito. E aí você cita o próximo autor. Então quer dizer, Beltrano, que é o último autor hipotético nosso aqui, ele testou acima de 30 miligramas. Talvez ciclano e fulano tenham testado também, mas não tenham percebido que foi acima dessa concentração que causava ataques cardíacos. Tá? Então foi o Beltrano que escreveu isso, trouxe essa novidade. Então assim, esse parágrafo aqui de baixo, ele é tão melhor do que o parágrafo aqui de cima, pode não parecer, mas ele é muito melhor. Por quê? Quando eu leio o parágrafo de baixo, eu quero saber se aquele medicamento causa irritação nos olhos. Por algum motivo eu estou estudando alguma coisa que trabalha com irritação nos olhos e tem esse medicamento, tá? Esse produto químico e assim por diante. Opa, eu vou atrás do trabalho do ciclano. Eu não vou testar concentrações muito altas para chegar nas conclusões de Beltrano e fulano. Não, para mim eu vou testar concentrações baixas, sei lá, 0, 5, 10, 15, 20 no máximo, tá? Então o trabalho do ciclano, né, dessa citação é que eu vou atrás para ler, tá bom? Contudo, em concentrações superiores a 20 miligramas, vamos supor que você vai fazer um trabalho, você está testando quais são os remédios que podem causar convulsões. Talvez esse do ciclano não vai te ajudar, porque você está querendo trabalhos que tenham a ver com convulsões, então o fulano vai te ajudar, tá? Imagina que você está fazendo um estudo e nesse estudo envolve remédios que causam ataques cardíacos. Aí você vai direto no Beltrano. Então, quando você escreve dessa forma aqui, ó, você já ajuda o leitor, a pessoa que vai ler o seu trabalho, a encontrar exatamente o que você falou naquele parágrafo, tá? Então, essa maneira de baixo, ela é melhor, tá?
A sua introdução vai ficar melhor se você se acostumar com esse tipo de citação aqui, tá? Sempre no final das sentenças, das frases e assim por diante. Vou dar outros exemplos de outras áreas, tá? Porque eu acho quanto mais áreas a gente colocar aqui, melhor, tá? Bom, pessoal, vamos para um segundo exemplo aqui. Agora um exemplo mais direto, tá? Eu vou fazer ele um pouco mais rápido, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Um exemplo de uma área diferente, né? Aqui mais voltado para a agricultura. Este produto químico repele herbívoros se aplicado entre 25 e 50 gramas por litro. Porém, pode causar danos foliares e reduzir taxas fotossintéticas entre 50 e 100 gramas por litro e possui ação desfoliante se utilizado em concentrações superiores a 50 gramas por litro. Logo, valores acima de 50 gramas por litro são contraindicados para essa cultura. Essa sigla aqui, pessoal, gramas vezes L menos 1 é grama por litro, tá? Assim que muitas revistas fazem, por isso que eu trouxe assim. E o aluno aqui, a pessoa, o pesquisador, não sei, fez várias citações no final. Vamos supor que todos esses autores fizeram esses estudos com 25, 50 gramas, 50, 100 gramas, acima de 100 gramas, e todos eles chegaram à mesma conclusão. Eu posso citar tudo no final? Pode, tá? Não tem problema. Se todo mundo trabalhou do mesmo jeito e chegou às mesmas conclusões, você só está reforçando aqui que tem um monte de gente que chegou nas mesmas conclusões. Só que muitas vezes não é isso que acontece, aliás, na maioria das vezes não é isso que acontece. Cada autor faz de um jeitinho ali o seu estudo, o seu experimento e chega a uma conclusão diferente. Por exemplo, vou colocar aqui essa frase de uma outra maneira, vocês vão entender o que eu estou falando. Este produto químico repele herbívoros se aplicado entre 25 e 50 gramas. Beltrano fez esse estudo. Ele analisou, sei lá, de 0 a 50 gramas e percebeu que, 25, 50 gramas repele herbívoros. Então esse produto químico parece ser bom, né, para aquela cultura. Você joga na cultura, os herbívoros deixam de comer a planta cresce mais e produz mais. Tá? No entanto, vamos continuar aqui. Porém, pode causar danos foliares e reduzir as taxas fotossintéticas entre 50 e 100 gramas. Então, quer dizer, outra pessoa pode ter lido o trabalho de Beltrano, por exemplo, ou nem ter lido, mas testou, sei lá, de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. E percebeu que acima de 50, tá? Fez as análises dele ali, acima de 50, esse produto químico causava danos nas folhas, danos foliares. Isso reduz fotossíntese, reduz a produtividade da planta, então isso é um problema. Não pode ficar tacando tanto desse produto químico, tá? Não nessa concentração, não nessas quantidades, tá? E aí, quem fez isso? Fulano. Então foi outra pessoa. Beltrano testou até 50, fulano testou mais, chegou a uma outra conclusão. Mas a frase continua, né? O parágrafo continua. E possui ação desfoliante se utilizado em concentrações superiores a 100 gramas. Quem fez isso? Quem chegou nessa conclusão? O fulano, a mesma pessoa, então vou colocar ele aqui de novo, porque ele chegou também nessa conclusão, e Beltrano, que é uma outra pessoa que chegou nessa conclusão também, um trabalho mais recente que você achou interessante estar citando, tá? Ou seja, notem que agora está fácil achar quem falou o quê. Basta eu ir nesses artigos que eu sei que Beltrano deve ter testado mais ou menos até 50, fulano testou mais, Beltrano deve ter testado parecido com o que o fulano fez, tá? Só que não chegou na mesma conclusão de danos foliares, né? Mas chegou à conclusão de ação desfoliante, tá? E aí, logo, valores acima de 50 gramas são contraindicados para essa cultura. E aí você tem o trabalho do Ciclano, que é uma outra terceira pessoa que você achou interessante citar aqui, e Beltrano. Às vezes, essa pessoa aqui, ela falou da ação desfoliante, mas não foi tão incisiva falando que era contraindicado. Ele falou lá, tem ação desfoliante. Ok, e ficou. Mas essas outras duas pessoas chegaram a uma conclusão e falaram, não use acima de 50 gramas, os problemas são mais sérios do que os benefícios desse produto químico. Tá? Então percebam que esse parágrafo, ele está melhor do que esse parágrafo aqui de cima. Tá? Então, um exemplo aqui que eu acho muito interessante aí para vocês. E um último exemplo, aí bem típico da minha área de atuação. Às vezes o aluno está a fim de fazer uma introdução bacana, leu alguns trabalhos, né? E aí faz aqui um texto. Não vou ler o texto porque ele é muito grande, eu vou ler ele aqui embaixo.
Mas alguns problemas. Olha, ele botou um ponto final aqui e não fez citação. Então, assim, quem que escreveu? Né? De qual autor que ele tirou tudo isso daqui? Ó, tá? Essas 3 primeiras linhas. Eu não sei. Não faço a mínima ideia, porque ele não fez a citação. Então, isso já é um problema. E aqui embaixo, esse daqui eu vou ler com vocês, porque eu acho que fica bem claro que são coisas diferentes. Vamos nessa parte de baixo aqui. Ó. Devido aos elevados impactos ambientais, tais como mortalidade de árvores dentro e nas margens do reservatório, aumento de biomassa, eventos de eutrofização com supercolonização de macrófitos, larga taxas de produção de gases de efeito estufa. Gente, mas tanto de coisa diferente é essa que tem no parágrafo, entendeu? Então tem um monte de coisa diferente. Será que todas essas pessoas estudaram tudo isso? Falaram isso aqui de cima e ainda estudaram tudo isso? Poxa, realmente tem muita gente fazendo esses trabalhos macroecológicos, né? Não, tá, gente? Cada autor falou uma coisa. Aqui eu vou dar um exemplo abaixo, tá? De como poderia ficar, tá? Como que a gente pega este parágrafo e desmembra ele de uma forma onde fica mais fácil para o leitor entender qual autor falou o quê, tá? Vamos lá, Alan. Aqui eu fiz por cores porque eu acho que fica mais fácil da gente entender. Vamos ler a frase agora ela completa, mas colocando as citações nos lugares adequados. Apesar da energia hidrelétrica ser considerada uma energia limpa nas décadas de 40 a 80, quem falou isso? Beltrano e Jontran, eles falaram isso, consideravam que era uma energia limpa, ou fizeram uma revisão e falaram assim, não, dessas décadas aqui, o pessoal considerava uma energia limpa. Diversos estudos apontam severos impactos sociais após o enchimento da represa, como a retirada de moradores locais. Quem fez isso? Sei lá, uma pessoa que trabalha aí nas áreas sociais, fez aí um levantamento dos impactos que uma usina hidrelétrica pode gerar, ou várias, e percebeu que, olha, você está tirando gente de onde você vive para levar para outros lugares, porque se elas vivem onde a água vai encher ali, né, todo mundo vai morrer se ficar ali, né, vai perder os móveis todos, vai perder a casa, então, ok, perde a casa, porque ela fica parada, mas pelo menos você sai e vai morar em outro lugar, geralmente a própria empresa tem que pagar isso para a pessoa. Mas é um problema, imagina você estar lá vivendo de boa, alguém chega e fala assim, não, vamos passar uma fiação elétrica, sai da sua casa. Você vai gostar? Isso é um baita do impacto, tá? Continuando, vírgula, aqui depois de retirada de moradores. Alteração na produtividade do setor pesqueiro. Quer dizer, agora uma pessoa que trabalha com pesca chegou nessa conclusão, que quando enche uma represa, isso muda a fauna toda de peixes ali, alguns morrem, outros começam a colonizar, e aí o setor pesqueiro tem problemas, né? O pessoal que vive da pesca tem problemas para viver, reduz a renda, tá? E aumenta o número de mosquitos em caso de dengue. Sei lá, alguém aí da medicina, da enfermagem, não sei, foi fazer um trabalho e aí percebeu que, opa, onde tem represa tem mais mosquito, então tem mais mosquito, causa mais doenças. E ali, depois de construir aquela represa, aumentou muito a quantidade de casos de dengue ali, por exemplo, tá? E uma outra pessoa fez um trabalho parecido com esse primeiro, só que falou assim, não, aqui na minha região não aumentou dengue não, mas aumentou malária. Então você pode separar os dois, pode não, deve, tá? Wagner, mas por que isso? Eu não estou sendo muito meticuloso? Gente, uma pessoa que trabalha com dengue já vem direto nesse trabalho do Beltrano. Uma pessoa que trabalha com malária vem direto no trabalho do Ciclano. Deu o seu trabalho, a sua introdução, mas acha exatamente o que ele precisa, tá? Você tem que pensar nos outros, é o que eu falei no começo desse vídeo. A gente faz trabalhos não é para a gente, é para o mundo, para outras pessoas lerem. Então a gente tem que facilitar a vida dessas pessoas, tá? E agora eu botei um ponto final aqui. Então se a gente olhar aqui em cima, tá? Onde não tinha nenhuma citação, agora tem várias citações bem localizadas, tá? Na localização devida delas. Continuando aqui. Devido aos elevados impactos ambientais, tais como mortalidade de árvores, dentro e nas margens do reservatório, quem falou de mortalidade de árvore foi Beltrano, aumento de biomassa e eventos de eutrofização com supercolonização de macrófitas foi outro pesquisador, nesse caso fulano, hipotético aqui, e largas taxas de produção de gás do efeito estufa, como metano e dióxido de carbono, outros 2 trabalhos fizeram isso, um mais antigo, um mais recente. Eu sei que é legal sempre citar trabalhos mais recentes, mas às vezes um trabalho mais antigo ele é tão clássico, ele é tão citado que você tem que, né, em algum momento estar citando ele ali para mostrar que você sabe da história daquele evento, tá? Não se esqueçam disso, tá?
lê trabalhos antigos, mesmo se você não for citar, eles são úteis para você, tá? E aí, finalizando, esse tipo de energia não é considerada limpa em grande parte dos países. Aí eu citei mais alguns trabalhos aqui, eu coloquei eles entre parênteses. Entre parênteses não, é sublinhado, né? Por que eu coloquei sublinhado? Porque às vezes fizeram uma reunião entre vários países e um único documento resume todos esses trabalhos aqui, falando que, olha, infelizmente, energia hidrelétrica não é uma energia limpa mesmo. E, na verdade, tem esses trabalhos tá, na literatura, mas eu quis fazer uma coisa bem hipotética aqui com vocês. Então, às vezes, você nem cita esses daqui, cita só um trabalho que foi mais geral e fez uma reunião de vários outros trabalhos e chegou nessa conclusão. Tá? Aí fica a sua escolha. Dicas finais, né, aqui. Não façam citação assim, tá? No final da frase. A gente brinca, fala que é metralhadora de citações, né? No final da frase. Você mata a frase literalmente, né? Uma metralhadora, você vai matar o seu parágrafo, tá? Ou a sua frase aqui em questão. Então não faça isso, tente sempre pensar nisso quando fizer uma introdução. Leu a introdução? Passe para um colega ler, fale para ele criticar, depois você lê, depois de alguns dias, e tenta usar essas diquinhas para estar melhorando a sua introdução. Eu não quero ser o dono da verdade, eu quero que você faça um trabalho melhor, e eu acho que com essas diquinhas o seu trabalho vai ficar mais bacana, tá? Desde o seu TCC, do seu projeto de pesquisa, da sua dissertação, da sua tese ou do seu artigo que você quer publicar. Se você fizer dessas formas aqui que eu estou mostrando, você tem mais chance de ser bem visto, tá? O pessoal vê que você sabe escrever tecnicamente e aí aumenta a chance do trabalho passar, do trabalho ser aceito, tá bom? Fica aqui um abraço para vocês, espero que o vídeo seja útil. Quem gostou se inscreve, tá? Passa para os parentes, para os colegas, eu acho muito importante. Isso aqui é um conhecimento que eu não tive, tá? Eu não tive via professores, eu não tive via alguém me ensinando, tá? É coisa de tanto ler artigos eu fui percebendo e conversando com outros pesquisadores muito mais top do que eu, mas muito mais top do que eu vi que eles faziam assim, eles me explicavam por que eles faziam assim. Eu estou tentando repassar isso para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.